Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir novamente. Hoje trazendo mais uma entrevista do nosso projeto 10 Minutos on Demand. Fico muito feliz hoje de contar com a presença da Cíntia, né, que é a nossa nutricionista, que vem nos acompanhando aí há bastante tempo, super parceira que a gente tem. E hoje fico muito feliz também de estar trazendo um convidado super especial, o ex-jogador de futebol Alex Rafael. A Cíntia trabalhou com ele, né? Durante o período que ele teve lá no Inter, criaram uma relação bacana e hoje eu fico muito feliz de a gente estar compartilhando esse momento de conversa, né, para poder também trazer um pouquinho dessa experiência que ele teve durante os clubes que ele passou, né, durante esse período como atleta profissional e agora também na carreira, na parte da comissão técnica, né? Alex dispensa apresentação, atleta, começou no Guarani, jogou no Internacional, Sparta Moscou da Rússia, Corinthians, Algarrafe e terminou e encerrou a carreira no Internacional. Título, Campeonato Gaúcho tem de monte, né? Copa Libertadores tem duas, uma em 2006, outra em 2012 no Corinthians, Mundial de Clube da FIFA, enfim. O homem está recheado aí de conquista, né? Então, é um cara super bacana da gente estar trazendo aqui para conversar, porque com certeza ele vai trazer bastante informação legal, de uma realidade muito bacana para todo mundo que estiver ouvindo, né? Cíntia, por favor, pode começar a fazer nossas honras aqui com o nosso convidado, por favor. Tá bom, obrigada, Almir. Eu estou muito orgulhosa, é um prazer poder ter esse contato e essa abertura com o Alex, né, que foi meu ídolo. Depois tive o prazer e a grande oportunidade, o privilégio, na verdade, de conviver com ele, trabalhar com ele, que é uma pessoa muito leve. Alex, eu acho que ele falou, Rafael, que ele não sabe falar o último nome, tá? Então tu fala o teu último nome, acho que ele não quis se arriscar em falar o teu último nome, e por isso que ele falou Alex Rafael, né? Bem-vindo, meu amor. Mesquine. Exatamente. A gente não pode arriscar o que a gente não tem certeza de como é que se fala, né? Tomar uma correção dessa. Eu ouvi uma vez e aprendi que na vida a gente não pode ter medo de parecer ridículo. Fica tranquilo, né? Alex, como o Mir falou, né, tu dispensa comentários, evidente, e digo de novo, sou muito orgulhosa de poder ter acompanhado uma parte da tua trajetória. Continuo acompanhando até hoje, né, graças a Deus. Então, assim, eu vou te fazer algumas perguntinhas que o pessoal aí que acompanha a gente no Profit mandou, tá? E a gente vai conversando sobre isso, sobre a tua carreira, basicamente. Então, a primeira pergunta que apareceu aqui para nós é como é que despertou o teu desejo, tu que é lá do interior do Paraná, do sertanejo, né? Do campinho, como é que despertou esse teu desejo? Como é que te despertou essa história de ser jogador de futebol? E como é que foi a tua caminhada até te tornar um jogador profissional de sucesso de futebol? Primeiro, prazer falar com vocês. Almir, te conhecendo agora, já tinha ouvido falar através da Cíntia. A Cíntia chegou lá também como estagiária e construiu uma bela de uma história no futebol onde é machista, preconceituoso, essas coisas todas, e ela, diante de uma maneira leve também, mas muito respeito, né, se passando, muito firme, segura no que tem que se fazer profissionalmente e pessoalmente, foi uma pessoa importante lá no nosso ambiente. Então, muito bom estar falando com vocês e com todo mundo que acompanha vocês, né, nesse projeto. E a gente está aqui para compartilhar aquilo que a gente viveu. Na vida a gente não vive só para a gente mesmo, né? Então, bom, futebol começa, eu acho que é meio, não sei se vocacional, mas que realmente é algo de um dom que vem e você descobre desde os primeiros passos, dos primeiros presentes que você ganha. Eu sempre fui grudado em bola, né? Então você foi crescendo. Eu, do primeiro ano ao quase sétimo ano, eu morei no sítio, né? Em Itambé, uma cidade perto de Maringá. Então, chutava as bolinhas lá de dente de leite no máximo, uma vida simples. E depois, quando eu me mudei para Santa Amélia, que eu tenho a minha idade, que eu tenho como minha cidade, na verdade, ali no interior do Paraná, vizinho do Nilmar, nosso querido Nilmar, 30 quilômetros ali só, ali daí eu comecei a jogar futsal. E ali eu fui descobrindo naturalmente que eu queria aquilo, que eu nasci para aquilo. E essa parte era muito legal, porque nessa época tinha muita competição escolar, jogos escolares, intercolegiais, o ano todo, alguns campeonatos
onde tinha muitas cidades ali, que eu fui envolvido no futsal até os 16 anos. Então, ali eu me experimentei, ali eu me provei, ali eu aprendi muito sobre mim, o que era realmente futebol. Acompanhava o futebol profissional só pela TV também, pela distância, de morar no interior, queira ou não, a gente tem uma autoestima baixíssima, sofrida, da classe, né, baixa, enfim. Tanto que daí depois, ali meu pai teve uma... Que tinha quando tu começou no futsal? Lembra? Que idade tu tinha quando... 7 anos. Então, desde os 7 anos, daí já jogando e competindo. E eu tive a felicidade de viver com uma geração ali, Cíntia, Almir e amigos aí, ouvintes, telespectadores dessa turma, que foi muito legal, porque me ensinou muito, e ao mesmo tempo a gente tinha um time, uma galera que era muito boa em todas as divisões, assim, sabe, em todas as categorias. E a gente sempre, a grande maioria das competições, assim, de, sei lá, acho que 98%, 99%, a gente chegava na decisão. Isso me formou como atleta vencedor, né? Às vezes a gente pensa que não, mas ele acontece realmente daquilo que você experimenta e você aprende a lidar com esses momentos decisivos, esses momentos que são a parte mais complicada, vamos dizer, a hora que você se enxerga ali na frente, tudo aquilo que eu vim viver como profissional depois nas grandes competições. Então, eu me via muito preparado para aqueles momentos, apesar de que a gente jogava com 200 pessoas, 150, os familiares, os gatos, papagaio e os cachorros de rua passando, mas eram pessoas, era aquele ambiente também de pressão, mas ele me preparou muito realmente para eu poder viver, e foi assim que despertou o futebol. Eu nasci com isso, e depois eu desenvolvi praticando ele todos os dias. Tinha que ajudar minha mãe a limpar a casa, senão não podia jogar bola, né? Casa de homens, eu com meu mais velho, mas eu vivi e respirei futebol, resumidamente, até os 16 anos, aí é que eu tive que tomar um caminho, fui fazer teste até em Corinthians e Guarani, não passei, e coincidentemente esses 2 clubes tiveram que me comprar depois, mas diante dessa primeira pergunta, a questão de início, de como surgiu, é mais ou menos isso, por isso que alguns amigos, algumas pessoas que me perguntam algo, eu até falo que é independente do lugar, ele não precisa começar no Corinthians, no Grêmio, no Inter, no Palmeiras. Ele tem que começar em algum lugar, porque hoje tem realmente várias escolinhas e projetos, e você também vai colocar o seu filho para ser experimentado, para ele se autoconhecer e para ele se desenvolver. Para você se desenvolver no futebol, você precisa praticar. Então, a prática independe do lugar que você está. Não precisa de desespero, de querer com 7, 8, 10 anos de idade, o seu filho saia fazer teste e só aqui no Corinthians que ele vai se desenvolver jogando futebol. Óbvio que é a parte mais alta assim, que a gente quer que o nosso filho, que a gente esteja, mas tem que ter paciência, porque nós não podemos esquecer nunca do lado humano, né, Cíntia e Almir? O lado humano é o quê? Eu participei de uma parte aqui que foi muito interessante para mim, que é da coordenação. Eu sei que essa pergunta, essas questões já vêm para frente, mas a fala ela acaba se linkando, que é o seguinte, a gente tem que ter a responsabilidade de receber essas crianças que são crianças, estão aprendendo ainda o básico do básico da vida, receber com muita responsabilidade para formá-los como pessoa também. A gente não pode olhar para essas pessoas, essas crianças, como mercadoria, pelo amor de Deus. O futebol não pode ser isso, e é por isso que o futebol também envolve-se muitas coisas, e no final de carreiras aí a gente vê muitos problemas de saúde emocional que a gente vai vir discutir ainda de repente. Ô, Alex, Cintia, só me permite pegar um gancho que eu acho que é super bacana que o Alex falou, que é em relação à vivência, né? Do estar praticando, né? Tá o dia todo com a bola, brincando, enfim. Isso, Alex, é uma coisa que hoje a gente já vê com um pouco mais de escassez essa relação, né? Hoje a gente já não tem mais as crianças com essa ligação tão grande com a parte de prática física, né? De estar na rua, de estar jogando bola, de estar arrancando a carapuça do dedão, de estar lá no terrão mesmo, de estar podendo brincar. E isso é uma coisa que antigamente a gente já via de outra maneira, né, Alex? A gente estava praticamente o dia todo na rua brincando, né, cara? E isso com certeza é uma coisa que te formou e te fez ser o que tu é, porque fez tu viver muitas realidades em relação à prática, né? De
de prática física no geral, assim, né? E eu acho muito bacana quando tu traz essa informação, porque às vezes a gente fica muito condicionado à praticidade, né? Que é o celular, que é o videogame, enfim. E a tua fala ajuda a gente a reforçar e até estimular, inclusive, as crianças hoje em poder praticar esse tipo de situação, né? Porque hoje o repertório motor ele está cada vez mais reduzido, né? Porque tu não acaba não fazendo, tu não brinca mais de pega-pega, não brinca mais de esconde-esconde, não brinca mais de futebol, não brinca mais, não sobe num pé de goiaba. Então, isso, querendo ou não, faz diferença, porque o nosso corpo é feito disso, né? Então, é muito bacana esse teu comentário, porque ajuda a gente a reforçar essa situação, né? De tentar estimular sempre isso, para que não chegue só na escolinha ou na etapa de formação, de especialização do futebol, e a gente tente recuperar toda essa situação, porque é muita coisa, né? E o processo de formação da criança, ele tem que ser respeitado, né? Existe um momento para cada etapa, né? Então, se tu não consegue desenvolver todas essas etapas no momento correto, tu vai ter muito mais dificuldade de desenvolver isso quando estiver lá na frente, né? Perfeito, Almir, perfeita análise, porque, assim, é lógico que o mundo mudou, não vamos criticar a tecnologia, né? Não por isso. Não tinha essa perca de tempo com a tecnologia, que te oferece muitas coisas legais. A gente, hoje em dia, obviamente, a gente tem que estar muito atento para saber como lidar com essas crianças, para eles também aprenderem com essa prática. Então, o fato de pique-esconde, de você arrancar a tampa do dedão, de jogar lá na minha cidade, a gente chamava de bets, tem lugar que chama de taco, várias brincadeiras que realmente trabalham toda a sua coordenação motora. Ela te faz se conhecer nesse sentido, seja descalço, seja com calçado mais simples, com calçado melhor. Ela te expõe realmente às tomadas de decisão, que a vida, depois que a gente fica adulto e chega a responsabilidade, a gente fala que a pior parte é essa, na hora que chega os 18 anos, né, cara? Você tem que viver o mundo. Então, quanto mais você se calejou nisso, você praticou, você já se permitiu a errar. Lógico que ele ensina a gente. Seria maravilhoso a gente não precisar nos frustrarmos, vamos dizer, que a frustração a gente sabe que psicologicamente, para a saúde mental, ela é importante para a educação das crianças. Eu tenho um filho de 15 anos que tem um perfil e um de 10 que tem outro perfil. O de 15 anos, ele realmente tem uma coordenação motora do que tem de 10. Só que hoje eu sinto essa falta da educação deles aprenderem com coisas que a gente aprendeu na rua. Só que não era tão violento, né? Não era tão perigoso. Era lá numa cidadezinha de quase 4 mil habitantes, a minha cidade que eu fui criada. Ou lá no sítio que eu fui criado com meus primos, que as famílias eram também um pouco maiores. Aí veio a vida pública para mim, para eu criar meu filho hoje. Puta, é gostoso, mas você criar num condomínio. Tem um lado bom, de conforto, tudo limpinho, que ali é uma prefeitura que funciona, vamos dizer, né? Uhum. Mas não é perfeito assim. O mundo não é tão bom assim. Tanto que muitas coisas de educação para os meus filhos, eu uso que a vida lá fora é muito mais do que você ter um castigo de perder um dia de telefone, de YouTube, de videogame. Você apanha na rua, né? Na nossa época, você perde seu emprego depois que você crescer, você não passa de ano. Deus me livre, joga pedra na cabeça de alguém, cai, bate a cabeça. A gente não tinha muitos esses limites. Subir num pé de fruta, de manga, de goiaba, pegar jabuticaba no pé. Os meus filhos, hoje eu passo perto de um pé de fruta, eu fico louco, alvoroçado, querendo pegar uma fruta. Eles não pegam. É natural, são gerações, né? Fazer o quê? Mas a sua análise é perfeita, porque realmente a exposição às situações é que realmente nos forma. Então, por isso que a independência ela só vem acontecendo coisas contigo sozinho, e ali você tem que resolver. Mesmo que depois chegue em casa, você apanhe do pai e da mãe na rua, mas de repente ali na frente você vai ver que eu apanhei pra caramba da minha mãe, meu Deus do céu, que cachucha quer falar que a lei da palmada não pode bater em criança? Não é gostoso não, viu, sim? Eu sou dessa prole também tomei um monte. Cara, não tem coisa, tem alguns limites que só estão dando uma chinelada na... Alex, eu sempre digo, apanhei um monte, meu pai batia pouco, mas quando batia era de relho de cavalo. Cara, não virei marginal, não virei nada. Tô aí. Virei uma pessoa decente. Então, né, quem somos nós para discutir contra a psicologia? Mas há controvérsias porque a gente é a experiência da vida. Amado, né?
Deixa eu quero pegar um gancho ainda antes de ir para a próxima pergunta, porque eu achei bem importante duas coisas que tu colocou aí na tua primeira fala, que é sobre o não ser, às vezes a gente não ser aprovado numa seleção, né, do clube lá que tu fica lá naquele período de observação e tal, de avaliação. Porque como eu trabalhei um tempo antes de profissional, que sabe, nas categorias de base do Inter, eu acompanhava muito a frustração tanto do atleta e fundamentalmente muitas vezes mais dos pais do que do atleta. Então, assim, que bacana essa tua fala, Alex, que tu não foi aprovado no Corinthians, que tu não foi aprovado no Guarani, mas que depois tu voltou. Então, eu acho que isso, quase todos os atletas profissionais que chegaram no nível que tu chegou, passaram por isso. Faz parte, como tu falou, cair, machucar o dedão, enfim, isso faz parte do processo e não significa que tu não tem talento, que tu não tem capacidade para. É uma fase, é uma etapa, tu concorda comigo? Porque assim, eu cansei de ver jogadores que passaram por nós no Internacional que não tiveram um bom desempenho e num outro clube o atleta fez assim, ó, que é uma outra situação que a gente também não compreende, talvez por identidade, é uma coisa, né? Ou que chega no clube, naquele clube só machuca, vai para outro clube e boaf, né? Então, eu queria pontuar isso, para a gente lembrar, para quem está começando e já foi reprovado algumas vezes, saber que não termina ali e que isso não é um preditivo para dizer da tua capacidade ou não, é uma fase que tu está passando e talvez para aquele clube, assim como às vezes para um treinador, tu não tem o perfil, né? E a outra coisa que tu colocou ali isso é uma dúvida minha até bem, que tu colocou foi exposto muito cedo a competições e isso te trabalhou para te preparar para quando, né, tu já estava preparado quando chegou lá na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, nessas coisas todas, que a gente sabe, né, a pressão que é. Alex, havia muita discussão quando eu estava nas categorias de base do Internacional, que era sobre a preocupação de formar um cidadão além de um atleta, né? E a velha discussão de que nas categorias de base a gente precisa formar e não tanto se preocupar em ganhar e competir. Isso era uma discussão. E aí a gente entra naquela coisa, mas aí vai fazer só o Inter, o Grêmio não vai fazer, nós vamos perder o Grenal, pá, pá, pá. Então não se consegue fazer isso no futebol, isso aí é utopia. E aí tu traz esse relato que eu penso, realmente, a gente tem que mudar essa ideia, porque tá me dizendo que foi muito importante para ti ser exposto a essa pressão, porque te preparou para um futuro. Então eu acho que talvez, e isso me surgiu agora, que eu ainda tinha esse conceito com a tua fala, talvez seja realmente importante, mas estabelecendo algum limite. Não sei o que tu pensa disso, sabe? Porque até hoje eu acho que há essa discussão ainda no meio da... Tu passou ali na coordenação das categorias do Corinthians, e eu não sei se essa discussão tem ali, se essa preocupação tem ali, porque eu me lembro que isso era muito batido na minha época do Internacional, sabe? Então, assim, ó, a exposição, assim, ele leva a criar casca, que a gente fala, nada mais se resume do que na palavra resiliência, quando a gente aprende os significados, né? Então, essa questão de você saber tomar pancada, absorver, se reinventar e seguir, ganhar força, tirar força disso, é o que a gente viveu, é a educação que a gente viveu. De lá, com 10 anos de idade, eu saía, ficava uma semana fora de casa, eu tinha que lavar minha cueca, eu tinha que escovar meu dente certinho, tomar meu banho. Minha mãe não estava comigo, estava lá o secretário de esporte, meu treinador. Então, óbvio que é algo de arrumar sua cama, dobrar seu lençol, onde que eu estou dormindo, estou com frio, não fico chamando meu pai, minha mãe, meu treinador o tempo todo, né? Então, ele te dá realmente essa independência. A discussão aqui aconteceu sobre isso e acontece sobre a questão do perfil dos atletas, né, que mudou. Não adianta a gente querer hoje comandá-los como a gente foi comandado. Primeiro de tudo, a gente também tem que estar nesse processo de evolução. Quando eu fui fazer o primeiro curso meu da licença de treinador, que eu tinha essa ideia de estar perto do campo, então ligado à parte técnica. Então, o que eu falei? Eu vou fazer o curso da licença B para eu poder me descobrir e ver se realmente é isso que eu quero. Beleza, me descobri. E lá já tinha essa discussão. Poxa, mas aqui no time do interior e tal, não dá para a gente formar o atleta e tal. É que eu acho que as pessoas têm um entendimento e acaba, às vezes, até distorcendo um pouco. Nós já vimos, Cíntia, Almir, e muita gente deve ter visto, time perder e sair aplaudido, time ganhar e sair vaiado, né? Sim. O ganhar ou perder, ele está ligado ao processo, que de repente de base, não é que você está deixando de formar ou eu estou trabalhando apenas para vencer. Nós temos que trabalhar, nós temos que formar vencedores. Vai chegar num ponto que todo mundo quer o quê? Quer o atleta para jogar
em Inter, em Corinthians, nesses times. Então, para isso, realmente, você tem que formar um atleta que ele passe por todas essas etapas e que emocionalmente, de forma, eu acho que das mais importantes, ele tem que ser um cara muito resistente, ele tem que ser um cara resiliente, sim. Então, não pode estar ligado, eu ganhei ou perdi. Pode ser que esse ganhou ou perdeu esteja ganhando e o processo não esteja legal. Porque nós temos também no Brasil uma maneira de gestão do futebol, não é questão de ser empresa ou não ser empresa. Ela, pelo fato de ser associação, e a cultura nossa brasileira, muitos que estão nos clubes pensam como na política social que a gente fala, pensam no seu próprio umbigo. Eles não pensam no clube, na instituição. Eles querem encontrar o jogador, o atleta, mas eles querem encontrar pronto. Eles não querem saber do processo e trabalhar esse atleta. Isso eu vi que também no Corinthians e vi no Inter, no tempo que eu estive. O próprio treinador, às vezes ele quer o jogador pronto, chega lá e deu o resultado para ele. Não, filho, você precisa treinar, você precisa praticar o cara, você precisa expor ele a uma exaustão, porque no jogo ele vai ter que tomar uma decisão tenso, cansado, com gente cobrando e tal. Então ele tem que ser exposto a isso, é normal, é pesado a questão do alto rendimento do futebol, ele é pesado. Então a gente não deve, eu concordo contigo que tem o julgamento errado, se eu ganhei o Grenal em um derby aqui contra o Palmeiras ou vice-versa, eu sirvo ou eu não sirvo. Tem muito disso. A gente segue vendo e acredito que no Brasil a gente vai seguir vendo, porque a cultura do destruidor. A Cíntia não pode dar certo. A Cíntia ela tem um defeito. Ela não, ela arrumou hoje, colocou menos sal no feijão, no arroz. Né? O que joga é tudo isso. Aí beleza, aí mandam embora a Cíntia, mas essas mesmas pessoas vão questionar por que mandou a Cíntia. Mas é ele que levantou a bola disso tudo, entende, cara? A imprensa nossa hoje, de certa forma, em alguns momentos, ela é criminosa com os empregos no futebol ou nessa parte esportiva, cara. É impressionante como se faz ídolo e como se destrói o ídolo no Brasil. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado que o resultado de si... O profissional ele tem que ter segurança no seu trabalho e ter a sensibilidade de ver o retorno que esse seu trabalho está tendo. Seja a gente da parte técnica, você da nutrição, da psicologia também, porque não adianta eu falar que eu estou fazendo bem e no campo o resultado não tá me parecendo igual e eu não tenho a sensibilidade para enxergar. Aí vem a Cíntia, vem o Almir, fala algo para mim, eu falo, não, tá tudo certo. Como assim tá tudo certo? É por isso que às vezes tem as dispensas, manda embora um treinador, vem embora outro. O jogador não chega pronto aqui no profissional. Nenhum jogador vai chegar pronto no profissional. Com 18 anos, nós estamos falando, 19 anos, cara. Eu, com 24 anos, eu tive a felicidade de disputar uma final de Libertadores, de Mundial, mas 24 anos. E ainda, meu filho, com mais coragem que eu tinha, resiliente e tudo, rapaz, você vai com medo lascado também. Porque você tá ali, se fosse qualquer coisa, você nunca mais joga por aquele clube. Grenal, é gostoso jogar de um lado, mas de outro é uma merda. Porque você sabe que você errar um negócio, imagina a tensão que você joga, cara, até você ter uma casca e tal. Então, é esse processo que realmente a gente tem que ter um entendimento um pouco melhor. Para isso, precisa ter pessoas boas querendo entrar com boas leituras para poder dar uma interpretação melhor para tudo isso. Alex, pegando o gancho que tu falou agora da tua primeira Libertadores com 24, tem a segunda pergunta aqui que a gente recebeu assim que tu chegou no futebol profissional, quais foram, eu já mais ou menos imagino a resposta, mas quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou naquele período ali que tu sai do sub-20 e vai pro profissional? Cara, a maior dificuldade... Já tá veinho, não se lembra mais? Eu não sei a coisa que você está pensando, eu sei que está querendo adivinhar. A maior dificuldade, Cíntia, é se manter. Por quê? E eu falo, e falava para os meninos, e sigo falando, cara, você nunca está seguro 100% no futebol, mesmo que você subiu, tem um contrato de 4 anos e tal. Você não foi um ano bem no Inter, no Corinthians, no Guarani, seja onde for, o cara vai te trocar. Ele não vai apostar tanto mais em você, ele vai te emprestar, de repente, para uma segunda divisão. Isso é muito dinâmico, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade é isso. Eu tive a felicidade. Lógico que se eu tivesse subido com 17 anos, seria maravilhoso. Eu, com 17 anos, eu joguei profissionalmente, mas joguei a 5ª divisão de São Paulo pelo Primavera de Indaiatuba. E esses dias eu estava falando com um amigo, ele falando de um jogador, já que está nessa fase final de sub-20, de base,
Falei, pô, às vezes, cara, não tem obrigação dele chegar no Corinthians. Eu comecei lá também com 17 anos no Primavera. Hoje você precisa estar em algum lugar para você daí se provar, se testar, jogar, se conhecer, e aí você convencer as pessoas que você pode estar. Não impede de você estar num lugar, num time menor, de amanhã você estar no grande. Mas começar no grande, eu julgo que é até pior, porque a concorrência, no geral, ela acaba sendo muito difícil. Então, esse período de transição, final de base para profissional, é muito tenso, sabe, cara? Então, essa é uma condição onde eu estava no Guarani, daqui a pouco eu tive que voltar para a sexta divisão, que foi o Pirassununguense, são dois clubes que às vezes não são citados, mas eu tenho o maior orgulho de falar que se não fosse eles, não tinha acontecido, do mesmo jeito que dos 7 aos 16 anos eu joguei de uma maneira amadora futsal, mas de uma forma profissional, encarando aquilo já com responsabilidade, com respeito, querendo desfrutar de tudo, sugar tudo. Então, eu não sei, eu julgo que essa questão de você se manter no profissional é mais difícil. Você chega, você vai bem, você vai ter que se provar ou vai ter que provar para as pessoas a carreira inteira. Assim, futebol não te permite bem 1 ano, 2 anos, você passa um ano ruim, você tem ainda uma chance por causa dos anos que você fez, mas no outro ano você não der resposta, você foi. A gente viu e vai seguir vendo jogadores dessa maneira, que começam de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, acho que a manutenção ela é a pior. Eu tive dificuldades com lesão, porque eu não tive uma base, assim, eu era pequenininho, eu tive um desenvolvimento fisiológico, uma maturação mais tardia. Sofri um pouquinho com isso, mas o se manter eu acho que foi um pouco mais difícil, mas o fato de eu chegar já com 21 anos, estourando a idade da base, já me fez também chegar um pouco mais pronto, mais bem preparado para encarar tudo isso. Querido, teve uma pergunta aqui que diz assim: compartilhe conosco, que gostaria de saber, o que um atleta de alto rendimento precisa ter de cuidados com o corpo, como, por exemplo, alimentação, descanso, nos treinos, entre outras estratégias. O que tu traz de bagagem dessa questão do autocuidado do atleta profissional de alto rendimento? Meu Deus do céu, cara. O corpo é de carne e osso, gente. Ele não é máquina. Você pegar um carro, abastecer ele, andar sem parar, a milhão, passando do limite dele, vai chegar uma hora que ele vai quebrar. O corpo nosso é a mesma coisa. É normal que o futebol, às vezes, o esporte público, como futebol, vamos dizer, ele te leve a se empolgar, alguma coisa desse tipo. Eu tive uma vida mais regrada, naturalmente, nunca gostei de bebida ou de coisa, casei cedo e vivi minha vida com a minha família tranquilo. Eu aconselho cuidado com o corpo, porque quando você tem até ele 23, 24, 25 anos, 26, pode ser que seu corpo não sinta tanto, porém os danos serão causados, né? Até porque você tem, além de tudo, tem uma coisa no futebol que o pessoal ele quer você para solucionar problema, né, Cíntia? Então, cuidado com o corpo, cara, a alimentação e sono é mais do que importante. Não sou eu que estou falando só. O histórico de grandes atletas aí, que você pegar dos melhores, o cuidado que eles tinham com esse corpo, a dedicação para se renunciar e abrir mão de algumas coisas, porque é preciso, cara. A gente eleva o nosso corpo, a gente machuca o nosso corpo, se for ver a vida toda. É preciso você estar indo além do limite. Você chega naquele limite, você percebe que você pode mais. Vai passando-se o tempo, você vai pegando aquele lastro, né? E você vai conseguindo melhorar a sua condição. Então, quanto mais saudável você for, não estou falando que você não possa dormir menos uma noite, sair, curtir, comer um salgadinho, não estou falando. Isso aí cada um é cada um, né? Tomar seu refrigerante, enfim. Mas quanto mais cuidado você tiver, mais você vai performar, né? Você vai lá, judia do seu corpo, gastou energia, acabou com a gasolina dele. Depois você tem que abastecer, repousar, porque no outro dia você vai ter de novo. Ah, ganhei, fiz 3 gols, tá beleza. Se amanhã você jogar, perder, não fizer gol, não produzir, você vai ser cobrado. Então aprenda desde novo, de repente, saber que sem renúncia à sua vida, você não vai conseguir chegar muito longe. Ah, mas tem... Tá bom, se for o Ronaldinho Gaúcho, se for o Ronaldo, se for o Neymar, com esse talento todo extraordinário, mesmo eles, não é fácil, né? Para eles não é, os extra classe. Vai ver Michael Phelps da vida, vai ver Michael Jordan, entre LeBron James, hoje aí, o tanto que o cara se cuida e investe nele, essa carreira. Cristiano Ronaldo, né? No futebol.
essa carreira um dia acaba, Almir, essa é a única verdade. Seu corpo um dia ele vai pedir arrego. Para alguns com 30 anos, que eu já vi 28, já vi gente com 35, né? Então, o que você quer para você, né? A hora que você entrar lá, a responsabilidade ela é muito grande. Então, a renúncia ela tem que ser grande, sim, senão você não vai vencer. Você vai ter um risco maior de lesão, de recuperar de uma maneira mais lenta uma lesão, ou até de um treinamento ou de um jogo para outro. Então, se acostume, meu velho, porque hoje, ainda mais, Cíntia, Almir, a profissionalização ela está chegando, atenção, o atleta é cuidado para todo lado, é uma foto, é uma exposição aqui, outra ali, é dado, hoje o cara treina com GPS, não dá para o cara roubar mais, sabe? Então, já aprenda que realmente você vai ser muito fiscalizado. Você não está no Big Brother, não, mas o que tem de gente filmando aí, meu filho, querendo que você escorregue, porque você vai ter muito mais gente torcendo contra você do que a favor. Então, não dê brecha. Uma coisa, não, Alex... Pode falar, Almir. Uma coisa que tu falou e que é muito legal, assim, a questão, às vezes, não é nem a questão de só o rendimento do jogo, né? Ah, tu não vai render no jogo. Mas render no jogo, na verdade, se tu não tem uma vida regrada, eu diria que é quase que o menor dos problemas, né? Porque tu depois tem uma fala que, para mim, é o maior problema disso tudo. Quando tu não recupera, quando tu já não consegue desenvolver o futebol, tu começa a correr o risco de lesionar. E atleta lesionado não joga. E se tu não joga, tu não faz a tua profissão. Então, isso é que as pessoas têm que entender. Porque o que eu quero complementar essa fala é o quê? O futebol, ele é um mundo de muita oportunidade. Não só para te continuar a tua carreira, mas para te poder ir nas festas, para te poder conhecer pessoas diferentes, para conhecer pessoas que talvez tu não conheceria se não estivesse dentro do futebol. E se tu não tem uma formação, não sei se a formação é a palavra, mas se tu não tem uma boa coerência em relação, ou um conhecimento do processo, tu acaba podendo ficar deslumbrado, né? E o deslumbre dentro do futebol, ele é uma coisa muito perigosa, né? Porque, assim, é muito importante que durante a carreira, tu fala assim, mas a carreira de jogador de futebol, ela é longa. Não é longa. Quando tu vê, cara, já passou 10, 15 anos, como tu bem disse, e acabou. Não tem como tu continuar mantendo aquele nível de salário, aquele nível de vida. Então, se não tiver essa consciência desde cedo, essa orientação, corre muito risco de quando chegar numa fase de fim de carreira, tu olhar para trás e dizer assim, poxa, não deu, não consegui cumprir o que eu queria ter cumprido durante esse período, né? Então, é muito importante que tenha essa situação, porque vai ajudar muito no processo, né? Para não ter arrependimento depois do final da carreira, né? Você está sentado na frente de juiz o tempo todo, não esqueça disso. A escolha ela é livre, cara. Não toma a escolha que quiser, né, Almir, né? Exatamente. Só que a escolha, meu filho, você tem que estar preparado também. Porque você pode ter treinador e diretor que vai, de repente, te entender, estender a mão agora durante alguns meses, mas depois ele vai falar, eu não quero esse problema mais, não. Hoje em dia está ficando cada vez mais difícil o cara querer contratar um problema, porque esse atleta resolve o problema para mim em campo. Não está tendo, está muito igual, está muito parelho. Então, se diferencie realmente pela dedicação. Cara, você não vai se arrepender. Eu não me arrependi. Por que o viver tem que ser de uma maneira extrapoladora, em beber, em não dormir direito, e achar que você é super-homem e vai dar tudo certo no final? Então, não tem como. As duas vidas não combinam. Isso é fato. Os jogadores de antigamente, com 30, 31 anos, 32, eles já estavam arrebentados. Porque era possível você ir para a noite, você sair de... Era de uma maneira mais amadora, tá? Isso é fato. Hoje em dia, cara, eu me imagino, eu falo, não tem condição. Tem o teste do CK, um exemplo. Começou lá atrás, até hoje até tem. E eu fiz testes comigo, daqueles jogos que eu saía, que eu me alimentava bem, ou melhor um pouco, e dormia, o teste, a recuperação do meu corpo pós-jogo, de correr 11, 12 quilômetros e perder 3 quilos sabe? Era totalmente diferente. Então, é muito fácil de você ver e ir lá treinar no outro dia. Poxa, a vida é gostoso, você está saudável, cara. Você pensar e querer fazer seus movimentos e você conseguir lá executar, não ter uma dor extra. Puxa vida, depois que você tem uma lesão, um problema, aí você vai pensar naquilo que, puxa, eu poderia ter feito. E hoje a estrutura do clube, você tem muito mais coisa, né, Cíntia? Para avaliar. Não, e pegando um gancho teu e do Almir, que leva bem isso, né, Alex? Teve um determinado momento ali que tu disse, se tu não te mantém jogando,
não te mantém ali bem no jogo, né, no teu rendimento, daqui a pouco tu vai sair, e daqui a pouco do sair pro banco, tu sai do clube, né, perde, daqui a pouco tu tá num grande clube que é o teu sonho, e se tu não teve esse cuidado, ninguém vai ser muito tempo tolerante contigo, né, e ao mesmo tempo que o Omir fala, tu falou, não vai estar bem pro jogo, e o Omir fala, não vai estar bem no treino, e também pode lesionar no treino, mas a gente tem que se lembrar que o treinador, ele te escala durante a semana de treinamento, né, não é no jogo que ele vai te escalar para tu jogar. E isso então, assim, né? É a tua construção que tu faz nos treinos da semana que vai te levar para o jogo. Então, eu acho que parabéns, é isso aí mesmo. Ainda mais que defendeu a minha área, adorei. Alex, aqui tem uma outra pergunta. Como você teve a oportunidade de jogar fora do Brasil, quais foram as principais diferenças encontradas e as maiores dificuldades em relação à tua adaptação quando tu jogou fora do Brasil? Bom, primeiro que eu fui para a Rússia, né, cara? Então, a minha primeira... Desculpa, tem um adendo aqui, tipo alimentação, estilo de jogo, estilo de treino, tudo isso, tá? Quando eu vou para um continente que é gélido, né, cara? Você tem, primeiro de tudo, você percebe o quão mal faz e quanto te limita, gente, e o quão resiliente você tem que ser para trabalhar, mesmo que seja num período menor do ano, mas você sofre. Então, você tem que ir preparado para um sofrimento que o seu corpo não está acostumado com aquilo. É muito diferente do frio que eu peguei nos 5 anos que eu tinha ficado no Rio Grande do Sul, da minha infância no Paraná, que era uma época mais fria do que a gente tem hoje, de ir para o colégio com 3 blusas, enfim. A alimentação em si, nesse momento, eu fui com mais medo do que eu encontrei de problema. Porque no clube se comia muito bem, lá eles têm, por causa do frio, eles comem muita caloria, mas aí você escolhe, obviamente, tinha comidas, lógico que não tão controladas como no Brasil, mas eu comi super bem. Não sei se é porque eu encaixei nesse clube, pode ser que mais pessoas nesses países, né, Cíntia, Almir, tenham tido mais dificuldade. Eu tive toda assistência, assim, profissional. Na época que eu fui, tinha o Valery Karpin, que hoje ele é o treinador da seleção russa, mas ele tinha vivido 11 anos já na Espanha, uma cabeça, uma mentalidade muito profissional, de altíssimo nível, então acabou facilitando. Comia super bem, levava meu feijão para lá que não tinha, mas o restante todo era mais tranquilo. Comia sopa, que era uma beleza na Rússia, né, para esquentar, chá, assim, sabe? Então não foi o problema. Quando eu fui para o Catar, que daí já era o extremo do calor, essa dificuldade realmente dessa perca do que eu nunca havia tido. No Brasil é quente, mas poxa, eu treinava 10 horas da noite, às vezes 9h30 da noite, com 42 graus. Transpirava com força, ia jogar um clima mais seco, campo mais seco. Então você tem que realmente estar atento a todas essas coisas e como o seu corpo vai reagir. Por mais estudo que se tem as pessoas, quem mais conhece o nosso corpo somos nós mesmos. Mas se você negligenciar ele, não quiser olhar para ele um tempo, vai chegar uma hora que você vai poder passar numa oficina e não vai dar para tapar todas essas lesões, né? Mas eu tive a felicidade, sim, de passar com tranquilidade nesse sentido. Nos mercados eu comprava tudo que queria, né? Assim, que precisava, enfim. Na Rússia tinha até uma dificuldade que eles queriam que eu jogasse tipo 2 quilos a menos do que eu vinha jogando no tempo todo, então eu tinha que, além de cuidar muito da alimentação, eu tinha que comer muito pouco, porque era o peso meu, não era que eu não queria. Eu cheguei a pesar isso um pouco, um tempo que a gente viajou para a Espanha fazer uma intertemporada, mas sabe aquele negócio, você se sente mais leve, mas você não tem energia para tanto gasto, para tanta demanda, né? Então, eu acabei voltando para o meu peso que tinha. Mas, enfim, no geral, ele acabou sendo uma experiência muito legal, assim, também. Foi uma parte que também me trouxe muito aprendizado, assim, sobre mim mesmo, sobre você... Uhum. sobre você se fantasiar com a língua que você não conhece, lá você é analfabeto, você não lê, você não fala, enfim... Cara, mas é muito gostoso você se permitir realmente ter vivido isso daí. Por isso, eu agradeço muito a Deus por as oportunidades que eu tive e com as pessoas que estiveram comigo para poder me ajudar, que me prepararam ao longo desse tempo. Eu saí do Brasil com 27 anos, é diferente do que você sair com 18, né? Já sai um pouco mais velho, como a gente fala.
Adeus às pessoas e a ti, né, Alex, que sempre foi um atleta muito disciplinado, com a consciência do teu compromisso com aquilo que tu escolheu como teu sonho de trabalho. Então, assim, ninguém conseguiria ter feito nada se tu não fosse acessível, se tu não quisesse isso, tu não tivesse a disciplina e o comprometimento com a profissão que tu escolheu. Então, eu acho que o princípio básico é isso. A gente pode querer fazer tudo por ti, né, mas se tu não tiver com a tua cabeça que tu sempre teve, as coisas não acontecem. Queridão, Almir, tu quer colocar alguma coisa? Não, perfeito. A fala dele, perfeito. Aqui tem mais uma que fala sobre família, né, Alex? E eu sei que tu é bem apegado a teus gurizotes, 2 lindos. Durante toda a vida profissional, os profissionais têm que passar por muitas dificuldades e concessões, principalmente com a família. Como é que tu lidou com esse processo? Tem momentos difíceis durante a carreira, assim, cara. Momento, às vezes, você chorar de raiva, você chega em casa, você tá ali, você quer uma folga, você tem que viajar de novo, você tem que estar lá de novo, você tem que dar resultado no campo de novo, é um aniversário, ou de relacionamento seu, ou do seu filho, é um momento da escola, de dia dos pais, essas coisas você não tem. E para quem dá valor nisso, lógico que pesa ainda mais. Não é só chegar em casa e deitar no seu sofá, porque na sua casa não tem nada igual, né? Então, você perde realmente alguns momentos que são riquíssimos desse início de vida das crianças, dos seus filhos, e que às vezes machuca, às vezes você até pede uma simples folga de um período, de um dia, de 2 dias para a coisa, e não tem. As pessoas não te dão. Algumas não têm muito humanismo, não, mas outras situações a gente entende que não tem como. Né? Até hoje, estando aqui desse lado, você percebe a dificuldade que é, por mais que você saiba como que pensa, o que acarreta de dificuldade para esse atleta, o quanto de responsabilidade ele carrega, de tensão, de cansaço emocional, principalmente físico. O físico você recupera mais fácil do que o emocional, né, Cintia? Isso a gente percebe ao longo do tempo, assim, cara. Então, são concessões de pai e mãe. Meu quanto tempo você fica longe. Eu tive a felicidade de viver, pelo menos, com meus pais até os 21 anos. Quando eu me casei, que eu saí, fui para Porto Alegre de Campinas, meu pai acabou aposentando de motorista de ônibus ali e voltou para o Paraná. Então, eu vivi mais tempo com eles também ali perto, mas, poxa vida, teve ano de eu passar sem conseguir ver meus pais. Ou porque eles não iriam até mim, não conseguia ir, ou eu não conseguia até eles, porque o tempo realmente ele é curto, e é isso que as pessoas que estão vendo e acompanhando o futebol, às vezes vê só a gente ali na telinha na hora do jogo, escala esse aqui jogou mal, esse aqui tinha que jogar, esse não. Às vezes não tem noção, a mínima noção do que é o dia a dia, né, Cintia? Quando a gente senta com alguns amigos e conta, eles realmente falam, nossa, eu não sabia que era assim. Muita gente só pensa, às vezes, dos esquemas políticos, porque é esquema. Uhum. Isso é muito além disso. Às vezes você é muito maltratado durante o dia, pós-jogo para o outro, e você tem que estar ali dando resultado. E não está com a família do lado, e não tem a família do lado para te acolher, né, Alex? Não consegue, né? Você está ali trancado no hotel, né, cara? Um exemplo, de 365 dias do ano, cara, a gente fez umas contas aí de pelo menos 165 dias, você está trancado no hotel. Então, você vai dar ali mais ou menos, para a gente que jogou em alto nível, chegava nas finais de competições e tudo, você dá 180, 190 dias fora de casa. Não quer dizer que os outros 90 dias, 80 dias, você viveu em casa subsequente. Às vezes, uma semana de 7 dias, a gente ficava o quê? Um dia e meio de semana casa, entendeu? E você tá ali, às vezes você precisa de um tempinho para respirar, e você não tem. E uma coisa que às vezes eu acho que ela é muito, ela acaba ficando muito, não se dá a devida importância, né? É essa questão psicológica do atleta, né? Em específico do atleta, né? Mas isso envolve também comissão técnica, né? Que também passa por isso, né? Mas em específico o atleta, né? Que é o que mais vai performar em relação a essa questão, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa, parte física, parte tática, parte técnica. Não, a gente tem que esperar e tem que afastar um pouquinho o nosso olhar. Porque o nosso olhar ele não pode ser só direcionado para isso, né? Porque tanto se o atleta não está psicologicamente preparado para aquele momento, ele pode ser o melhor fisicamente, o melhor tecnicamente, o melhor... enfim,
Hoje a gente ainda estava conversando com um atleta, a Cíntia está num grupo que a gente está, de um atleta que a gente trabalha junto, e ele estava falando sobre isso, ele está numa fase final de competição e falou que está mais cansado do que os outros dias. Só que, assim, é o momento em que ele está vivendo, né? Porque, assim, não tem como tu chegar no final do campeonato com um time podendo ser campeão na próxima rodada, tu não ter essa ansiedade, esse teu psicológico tá atrapalhando a tua recuperação, tá atrapalhando. Isso aí é uma coisa que a gente não pode entender o atleta como máquina, né, Alex? Porque, assim, muitas vezes a gente vê só aquela questão do campo, né? Mas o que envolve, tem coisas invisíveis que não aparecem ali durante esse momento máximo do futebol, né? Então, por isso que eu acho que é super importante, sempre quando fala disso, a gente falar da psicologia, sabe? Porque a psicologia tem um papel super importante em todo esse processo também do atleta de alto rendimento, né? A psicologia, eu olho muito, eu falo de novo a palavra humanismo. A pessoa tem que entender que eu peguei treinadores com uma sensibilidade fantástica, eu trabalhei, felizmente, com grandes pessoas que também são excelentes treinadores, dos melhores do Brasil, pessoas saudáveis e tudo. E peguei também treinadores que não tinham sensibilidade de fazer um trabalho que está vendo que o resultado está ali extenuante e achando que aquilo está te condicionando para algo. Pelo contrário, em vez do cara achar que ele está ganhando contigo, ele está te perdendo, porque ele está te criando um overtraining ali, não é só da parte física, ele está criando um over geral. Chega uma hora que o disjuntor desliga e o resultado ele não vem no campo. Então, hoje eu estou podendo aprender do lado de cá essa quantificação, que antes eu tinha sensibilidade pelo que eu sentia, mas eu também tinha de enxergar meus colegas. Então, você tem que realmente tomar um cuidado com esse emocional, porque o momento do futebol, do dia a dia, a responsabilidade ela é tensa. O cara pode estar sorrindo ali, mas o que está dentro desse cara? E se você não tem humanismo, cara, você não consegue entrar no mundo dele, porque ele não vai se abrir para você, Almir. Exatamente. Sabe? Eu acho que é muito complicado essa linha aí de você entender, porque às vezes o atleta também fala, não, eu estou bem, tá tranquilo. Ele entra no campo, ele tem uma lesão. Puxa vida, cara, o que aconteceu, sabe? Então, porque às vezes você é estimulado também como tudo que você tem, por mais grave que seja, não é nada. Não, o atleta não pode ter nada. Como assim? E tem dia, de futebol, o jogador ele não pode ter nada, não pode ter uma dor de cabeça, ele não pode estar um dia meio com gripe, com corpo ruim. Ele não pode um dia não estar querendo estar ali. Poxa, teve vários dias que eu não queria estar no treino. Teve jogos que eu não queria estar no jogo. E por que é um crime? Só porque, de repente, o futebol gera um recurso financeiro um pouco maior, tem uma notoriedade um pouco maior, então vamos aprender a julgar realmente um pouco melhor, de forma um pouco diferente. Eu costumo falar o seguinte, pega lá o médico que está fazendo cirurgia, coloca lá, de repente, 20 milhões de pessoas assistindo a cirurgia dele, 50 mil pessoas ao entorno dele, e esse bando de jornalista chato, gente mal intencionada e coisa, julgando, ele aponta, ele ganha bem, não ganha? Vai ver se ele trabalha sossegado igual ele trabalha. Pega o cara lá da roça que eu sou, faz ele subir num trator, plantar um soja com 50 mil pessoas, mesmo cenário. Televisão filmando, o pessoal julgando, helicóptero, drone. Poxa, agora ele engatou errado a marcha, ele virou errado o trator ali. Cara, é difícil, meu. Ele pode ganhar o dinheiro que ele ganha, tira realmente toda essa atenção e toda essa questão psicológica que traz para... Pelo amor de Deus, cara, é difícil, bicho. O ser humano, né? Isso é o ser humano, né? Não adianta. Alex, eu aprendi uma coisa contigo que eu quero compartilhar aqui, falando nessa história de humanismo, né? Tu falou agora ali de alguns treinadores, e tem treinador ainda que tem aquela história, né? Eu jogava machucado, vai machucado mesmo, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Mas que eu me lembro que tu me dizia, né? Tu cansou de falar isso nas concentrações quando a gente viajava, e principalmente naquelas viagens longas, que às vezes as pessoas também não se dão conta, né? Eu me lembro que muita gente me dizia, que legal que tu viaja com eles todas as viagens, e eu pensava para mim assim, não é legal, né? No primeiro ano foi legal, primeiros 6 meses, depois eu queria estar com os meus sobrinhos, com a minha família, com os meus amigos, eu queria poder ir para a praia que eu gostava, e eu ainda piorava, né? Eu dizia assim, legal, não é legal, porque eu tenho vida de jogador de futebol e salário de nutricionista. Se eu tivesse vida de jogador de futebol e salário de jogador de futebol, tava justo, né, Almir? Mas não. Então, assim, mas, né, Almir, Alex, eu lembro uma vez que a gente teve Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que a gente foi para Minas,
A gente foi para Minas, jogou em Minas, foi para o Ceará, jogou no Ceará, voltou para Minas, jogou em Minas, nós perdemos os 3 jogos da semana, foi horrível. Nós ficamos 8 dias, eu acho que tu estavas nessa viagem, eu não me lembro, 8 dias dentro de hotéis. E o que as pessoas às vezes não se lembram, falando nessa saúde emocional que tu vem trazendo, que eu acho importante que ela seja falada, é que eu podia dar uma volta na rua, a comissão técnica, tu pode dar uma saidinha, tu vai ali pegar um solzinho, tu vai conhecer. Vocês, atletas, não saem de dentro do hotel, vocês só saem para treinar e voltar. A gente ainda tem essa flexibilidade, né, um pouco maior. Então, isso também tem que ser visto. Como é que é o restaurante, almoça, come, pum, volta pro quarto, né? Isso aí é 8 dias dessa maneira. Então, é pior que um Big Brother, porque o Big Brother tem toda uma casa, todo um processo para circular ali, toda uma outra situação. Então, imagina, né, Almir, como ele estava falando, toda a questão emocional disso, né, dentro desse contexto. Então, eu me lembro que o Alex sempre falou isso. Cíntia, no futebol a gente não tem tempo para ficar nem muito feliz e nem muito triste. Porque se tu ganha no domingo, perde na quarta, já não valeu mais nada. E assim no domingo de novo. Então, a gente não tem tempo para ficar feliz e nem triste, a gente só tem que ir indo. E ele repetia muito isso. E quando eu dava aula, eu sempre falei muito isso para os meus alunos nas palestras, e eu me lembro que sempre terminava assim, a gente achava que jogador de futebol, realmente, a gente acha que eles são uma máquina, que eles não têm problema, que eles não têm... Tem, né? O filho pode ter um problema. Eu me lembro uma vez, a esposa do Juan Santos, a Monique, me contando que o Inter perdeu um jogo, o Juan não jogou bem, e o filho deles foi para a escola, e todo mundo, teu pai é um perna de pau. A criança, os filhos também passam, né, Alex, por esse processo muitas vezes de cobrança de outras crianças em virtude daquilo que ouviram na imprensa, que ouviram do vizinho. Então, é uma carga emocional não só para ti, para o atleta, como para toda a família, né? Pega todo mundo, não tem como escapar. Pai e mãe, cara, sabe? O pessoal... É por isso assim que eu falo. Lógico que isso não é vitimismo que nós estamos falando, não, pelo contrário. É a verdade, é a realidade. Temos que reconhecer, as pessoas têm que saber que é uma carreira, é uma profissão privilegiadíssima. Todos que se envolvem, apesar de nem todos serem tão bem remunerados, mas todos que estão no futebol respiram um pouco disso, vivem um pouco disso, gozam sim um pouco disso, né? Mas ao mesmo é especial, viveria tudo de novo, moraria debaixo da arquibancada de novo, é maravilhoso, né? Mas tem realmente isso que é uma reclamação do nada. Lucas quebrou a perna, eu não estava com ele. Quando ele quebrou a clavícula na Rússia, eu estava na Chechênia. E a Paula sozinha com as crianças. Aí tendo que falar coisa, liga para um, liga para outro. Como é que você joga, sossegado? E no outro dia você tinha que entrar. Estou lá trancado na Chechênia, onde o policial, a paisana, com carro velho, com a arma na rua, aquele troço tudo quebrado. Onde nós estamos? Sabe? Então, não tem jeito. Fui jogar em Londres, um exemplo, a Champions League. Nossa, a comida do hotel, misericórdia, a comida ruim, cara. Eu comia mais pão com manteiga do que a comida. E como é que você armazena energia para tudo isso? Vou comer só pão. Fazer o que é Londres, né? Tá tudo bonito. Nossa, como é que foi? Nós fala que nós petinho com o garfo atrás de nós, querendo sacanear a gente o tempo todo, cara. Não corre, não. Ai, é verdade. Eu me lembro de situações assim, da gente estar em algumas redes de hotel, que eu não vou falar o nome chiquérrimo, mas eu ter que cortar metade do cardápio que eu tinha programado para vocês não terem intoxicação alimentar, porque a cozinha era um lixo, era uma imundície. Acontece. Amado, aqui tem mais uma pergunta. Hoje, olhando todo o teu caminho percorrido, observamos que você teve uma carreira de sucesso, né? Existe alguma situação dentro da tua carreira, da tua trajetória vitoriosa que tu mudaria? Cíntia, é difícil falar nisso, né? Porque tudo que tem, acho que até de melhor ou de pior, de mais acerto, mais erro, acho que ele faz parte. Tá louco, falar que se eu mudaria algo, cara, eu estaria sendo até injusto com alguma situação, assim. Eu sou muito grato que eu vivi e muito longe de alguém fazer tudo sozinho. Eu falo que eu vi muitos jogadores melhores do que eu. Agradeço a Deus demais o meu talento, a inteligência para o jogo, para o ambiente de futebol que ele me deu. A consciência da importância do meu corpo, do cuidado com o meu corpo, enfim. O juízo, né? Meu dente do siso nasceu, eu já tinha uns 5 anos de idade, 6 anos, né? Até para jogos escolares eu dormia direitinho, porque senão meu pai brigava. Mas assim, cara, eu também tenho a necessidade de ter realmente conviver com muitas pessoas nesses
momentos vitoriosos, que foi igual eu falei, dos 7 aos 16 anos, foram, sei lá, acho que mais de 40, mais de 50 títulos, assim, amador conquistado. Então, imagina quanto que eu não fui exposto, experimentado e realizado de poder realmente ter medalha pra caramba. Nem sei onde está, tudo embolorado, eu guardava tudo. Mas pessoas ao meu redor, muito competentes, acabaram ajudando muito nesse sentido. Então, enfim, cara, é um negócio mais do que especial, que eu não sei se eu fugi da pergunta, acho que não, né? Não, não. A sétima, Alex, eu vou pular, eu vou ler, mas tu já respondeu de forma, com excelência, se tu quiser agregar alguma coisa. Quais são as dicas que tu daria a quem quer se tornar um jogador de futebol, ou se já é um atleta profissional? Eu vou só acrescentar em tudo que eu falei o seguinte, eu vi, até no Guarani, eu vi muitos atletas, igual eu falei, melhores do que eu, enfim, com as qualidades assim, abdicaram dessa renúncia que eu falei para ser profissional, para viver disso, e não conseguiram chegar. Tá? Então, se amanhã você quiser também ser qualquer coisa, cara, que você for fazer na sua vida, se você quiser ser o bom cortador de grama, para o cara renovar o seu contrato, aumentar o seu salário, faça ele direito, cara. Seja uma pessoa agradável, respeitadora com a sua profissão, com as pessoas que te contrataram, que estão oportunizando fazer isso, seja ele onde for, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar arrumando culpado, né? Então, preste bem atenção, que eu vi muita gente muito boa ficando para trás. Mas é normal. Poxa, é um crime, cara, você ter talento, igual um cantor que, de repente, ele não quer pagar algum certo preço para ir lá e construir a carreira dele, que nunca vai ser fácil, porque você vai ter concorrência nesse sentido. Para você, nutricionista, não teve, Cintia? Claro. É uma vaga. Clube, nós temos 20 clubes na primeira divisão. Uhum. Quantos formam? Quantos que gostariam de estar? Então, é de realmente você olhar e falar, caramba, cara, independente de onde eu vim, se eu sou mais ou menos, não tem cor, credo, não tem nada. Você realmente tem que fazer por você. Mas lá tem esquema, faça parte do esquema você atleta ou você profissional do futebol, você tem que convencer as pessoas que você pode fazer parte desse esquema. Não se vendendo, não se prostituindo, é isso que eu digo. Mas você tem que ser uma moeda valorizada, você tem que se valorizar. As pessoas têm que ver você como uma pessoa que vai trazer retorno. Então, mais ou menos nesse sentido, fiquem bem atentos, assim, porque as ofertas que aparecem, pode ser que te façam sorrir hoje, mas às vezes não vai fazer você chegar naquele objetivo, que é viver isso que a gente, e muitos atletas também viveram, mas a grande maioria não, porque os estudos, pode ser mais para lá, mais para cá, cada 3 mil atletas sai um de sucesso, a gente falando. Então, os percentuais são muito baixos. No Brasil, 0,7 no máximo são de sucesso. 0,7, cara. Nós estamos falando de 200 atletas, um pouco mais disso, de, sei lá, 20, 25 mil atletas que, ao final de todo o campeonato estadual, campeonatos estaduais, estão desempregados. E aí? Você quer estar desempregado ou você quer estar empregado? Eu me abdiquei de algumas coisas, que eu vi nego fumando, bebendo, cheirando, né, curtindo. Eu abri mão disso. Não é essa vida que eu queria para eu dar certo. Né? De ouvir gente falar assim, tá 6 meses atrasado de salário no Guarani, e falar assim, poxa vida, sai do Guarani, pega o passe, cara, eu te levo lá para Mauaense, um exemplo, com todo respeito a Mauaense. Mas eu queria começar na Mauaense e ir para o Guarani. Eu não queria fazer o caminho inverso. Entende? Então, chegou no ponto, eu falei, não, lugar, se hoje eu não recebo, a minha prioridade hoje não é essa. Eu precisava demais daquilo ali, que o salário era R$300. Então, acho que você tem que saber fazer as suas escolhas. Não tem problema um dia ou outro, mas isso não pode ser uma rotina. Você não pode ser realmente muito mais seduzido por quem quer te levar para um lugar que, de repente, o retorno ele é mais duvidoso, só fica atento. Legal, Alex. Amado, agora 3 perguntinhas de comissão técnica para ti, tá? A comissão técnica perguntou como é que foi o processo de mudança de atleta para assumir cargo de gerência inicialmente, e em seguida na comissão técnica do profissional. Então, a gente até bate nisso. Você sendo uma pessoa correta, ninguém é perfeito, eu também não sou, cometo erros, enfim, mas você querendo buscar o caminho sempre correto, de fazer as coisas onde você possa ser admirado por uma credibilidade positiva que você passa, né, humanamente, porque a profissão acaba.
Jogar futebol não é igual qualquer outra profissão, acaba. O corpo, ele pede arrego e tal. Se você construiu boas relações, bons relacionamentos, e você é visto como uma pessoa agregadora, isso é construído. Você usou a palavra construção e é perfeito, é construído, realmente. As pessoas vão te enxergar assim e possibilita muito mais abrir portas. E eu estou vendo que não é nada fácil. Eu tive um período difícil, tive depressão no final da minha carreira, por um monte de coisa que aconteceu, a gente não vai entrar nessa seara, me atrasou um pouco, mas eu já tinha uma ideia, pessoas até falavam, pô, você tem perfil para isso, perfil para aquilo, e você tem que saber o que você quer. A minha carreira foi de sucesso como atleta, eu também quero dar certo nessa outra página. Aí que eu falei que eu fui começar a fazer o curso da licença B da CBF Academy, e ali eu me descobri, eu percebi que realmente a parte técnica me fascinava mais, eu tive isso já como atleta, essas leituras, o contato e amizade que eu tive aqui no Corinthians, desde a época do Andrés, que realmente é um cara fantástico para se trabalhar e conviver, com o Duílio, que hoje é o atual presidente, o Alessandro, que eu joguei com ele, e o seu Roberto, que é o diretor, eles fizeram o convite para mim, né? Então, esse convite veio primeiro para ser coordenador da categoria de base, coordenador técnico, que eu não queria também misturar partes políticas com a parte técnica. Eu falei, a minha expertise, o que eu gosto, onde eu posso acrescentar, é o dia a dia, sentir o cheiro da grama, é estar ali com os meninos e tal. Então, eles falaram, vem para cá e começa dessa maneira, e foi maravilhoso, assim, esse período, porque realmente é uma escola, para você entender o que é, o que são os processos. A base, você tem vários profissionais, vários treinadores, vários auxiliares, né? A parte, todas as áreas, ele realmente ele envolve um pouco mais de pessoas. Então, ele acaba te trazendo, ainda mais num clube desse tamanho. E aí, como nas conversas ao longo desse tempo, eu sempre manifestei esse interesse de estar assistindo um treino muito mais do que estar atrás de uma mesa, aí surgiu a oportunidade, porque eles estavam sem... o clube já fazia um tempo que estava sem o auxiliar técnico da casa. Eu tenho que ser muito grato a essas pessoas e também ao Silvinho, Doriva e o Fernando, que né, estão ali hoje nessa comissão técnica, que aceitaram, que é difícil, né, Cíntia? Porque tem coisas que são muito sigilosas, o futebol é muito melindroso, sabe? Das pessoas entenderem que você não quer o lugar do outro, eu não quero o lugar de ninguém, agora eu sei do processo que eu vou precisar passar para aprender, para amanhã, de repente, eu estar assumindo isso e eu não tenho pressa nenhuma. Né? Hoje eu tenho que ser muito inteligente para aproveitar essa oportunidade de aprender. Pô, o Silvio, o Doriva jogaram lá fora na Europa, Inglaterra, Itália e tudo. O Doriva já foi campeão paulista e também ele passou por processo dele e carioca com o Vasco. O Silvio teve escolas de Guardiola, de Mancini, de Nossa Senhora, de tanta gente boa dessas escolas espanhola, inglesa e tudo. Trabalhou-se muito tempo em comissão técnica. Então, é muito rico, cara. É fascinante a maneira de se enxergar e de ver hoje. Então, eu estou muito feliz, porque você se encontra, né? Um complemento, né, cara? Assim, é algo que você vê que você pode realmente, tem coisas naturalmente para aprender, mas o convívio dia a dia ali com o atleta, com esse dia a dia do futebol, da busca da melhora desse atleta, desse ser humano, é fascinante. É fascinante. Alex, a última, quais são os teus, acho que tu já antecipou um pouquinho, os teus anseios nessa tua nova função dentro do futebol? O anseio, primeiro de tudo, é realmente agregar algum valor, sempre deixar, não um legado por ser lembrado, não. Deixar um legado de algo que você possa compartilhar, ninguém ensina nada para ninguém, o Silvio fala isso muito bem, a gente compartilha aquilo que a gente tem de ideia de vida, aquilo que a gente tem de ideia de futebol, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta numa conversa, aquilo que a gente viveu. A ideia é realmente de dar certo, né? de poder agregar também novamente e sair de uma maneira limpa. Se vai ser, acho que melhor vitoriosa. Eu adoraria conquistar o que eu consegui como atleta, também como treinador, que é muito difícil. Eu não tenho ideia e projeções tão longas para isso, porque é difícil saber a vida daqui 10 anos, como vai ser, por mais que você se projete. Ao mesmo tempo, é um negócio que eu tomo cuidado, porque também me faz falar, puxa vida, eu fiquei 4 anos e tanto, vivi meus filhos, e tal, puxa, agora saí de novo, cara, puta merda, meu. E sempre é gostoso porque te energiza, eu fico fora de casa, mas hoje eu durmo em casa todo dia, entende? Então, você tem um pouco de diferença, é lógico que é full time, assim, o que eu tô aprendendo, não é aquele negócio vem, dá treino e vai embora.
você tem que preparar treino, a carga desse treino, como é que tá atletas, como é que é aquilo, é vídeo do seu treino que hoje tem, do seu jogo, do jogo que vem do seu adversário. Cara, é um processo que a demanda é grande. Você chega em casa, você tá mortinho, nem Red Bull te levanta, né, cara? Então, é muito legal. E você não vê o tempo passar. Você não vê a hora passar. É cansativo, mas é gostoso e a gente só segue o futebol porque gosta do futebol, não tem jeito. A velha cachaça. Não, por causa do dinheiro, a pessoa não vai se sustentar. Se não gostar dessa loucura, ela não vai. Então, a projeção realmente ela é até trabalhar nos clubes que eu joguei, que me deu essa oportunidade, e de repente também retribuir dessa outra parte, vendo que o mercado, por mais que tenha bastante atleta, bastante profissionais, pô, dá muita vontade, cara, realmente, de trabalhar em projetos vencedores novamente. E quando a gente se propõe alguma coisa, Deus ilumina e nós vamos atrás, né, Cíntia Benini? Vamos que vamos. Alex, de coração, agradeço muito esse teu tempo aí que a gente ficou junto, esse pouco mais de 1h, 1h20, que ter dedicado esse teu tempo para o nosso projeto, né? A gente fica muito feliz porque ter pessoas do teu calibre, né? Eu não estou nem falando pelo que tu conquistou, mas a pessoa Alex, não o profissional Alex, a pessoa, né? Que acima de tudo, eu sempre falo, eu e a gente sempre tem uma discussão nesse sentido, que é o que o futebol ter pessoas do bem, né? Então, tá próximo de pessoas do bem, conversar, poder compartilhar o sucesso delas, deixa a gente muito feliz, tá? De coração, agradeço muito, Cíntia, primeiramente, né, pela oportunidade de ter feito esse link, de trazer o Alex aqui para conversar com a gente, né, para poder passar para o pessoal essa vivência dele que dispensa comentários, né? E também, Alex, por ter passado esse teu tempo, né, com a gente. Eu sei, como bem tu disse na tua entrevista, a importância que tu dá para esse momento em família, né? Então, ceder um pouco desse teu tempo para a gente se sente bem honrado, se sente bem feliz por isso, tá? De verdade, na sequência da tua carreira profissional, eu desejo demais que tu tenha muito sucesso, que tu alcance de novo tudo que tu imagina, tudo que tu deseja, porque eu sempre torço para que pessoas do bem se deem bem, porque o futebol precisa muito dessas pessoas, porque o futebol não pode ser rotulado como uma coisa de interesse, uma coisa de política, não. O futebol tem que ser de pessoas do bem e de pessoas que querem trabalhar. Então, parabéns, Alex, pela tua trajetória como atleta e parabéns pelo início da tua trajetória também como parte da comissão técnica, tá? De coração, muito obrigado, Alex, e de novo, né? Fica à disposição. O nosso Instagram, ele é um meio de comunicação para qualquer pessoa que queira divulgar e queira transmitir o que é o futebol. Então, assim que tu tiver vontade, tiver interesse, por favor, busque a gente, que tu vai estar sempre o nosso canal de comunicação vai estar sempre aberto para tu poder estar passando o que tu achar interessante, tá bom? Muito obrigado, Alex. Ô, Mirzão, obrigado, filho. Desculpa por eu ficar pouco, mas essa vida agora aqui do lado do campo também. A voz é fina, né, cara? Não tem muito o que fazer, não tem milagre. Já procurei cirurgia para fazer isso tudo, mas não solucionaram o problema nem do Zezé de Camargo, imagina o meu. Amor, é porque não te viram cantando. Para tu cantar, a tua voz funciona, então não reclama dela que tá tudo certo. Eu tô feliz demais, porque assim, as pessoas se incomodam, mas dão risada, entendeu? Eles não gostam, mas... Então, eu tô fazendo show também, né, Cintia? Agora acabou a pandemia, então o cara não para. É isso aí. Queridão, eu nem sei o que te dizer, tu já sabe da nossa caminhada aí, da nossa parceria, da nossa amizade, né? Graças a Deus se tornou mais do que essa relação profissional, a gente passou por aquele processo todo que a gente sabe qual é da nossa saída do Inter, nos ajudamos muito naquela época e continuamos nos ajudando até hoje. Eu te agradeço por mais essa ajuda, por mais essa oportunidade e repito o que o Almir disse, eu não tenho a mínima dúvida que tu vai ter sucesso nessa tua nova escolha e que tu vai conseguir chegar onde tu tá imaginando, porque tu tem total capacidade para isso, tá? Obrigado, gente. Almir, a Cíntia vai voltar no futebol ainda. Quando eu vou para algum... Opa! O bom da Cíntia é o seguinte, profissional Cíntia, assim, puxa vida, pô, não dá para... Eu já tive também nutricionista, que fala assim, o atleta come bem, mas ela fritava o ovo na água. Depois que eu vi, era ovo pochê, ovo moquê, entendeu? Mas para mim ela fritava na água, não tem gosto. Se não tem gosto, o atleta não come. Se não come, não armazena energia, não recupera. E ela sempre
jeitinho dela, assim, ela tinha uma maneira bacana, pelo menos tinha gosto, a comida tinha gosto. Que bom. E pode ter certeza, se levar ela, vai levar uma boa nutricionista, vai estar bem servida. O Almir junto, hein? O Almir vai gravar. Opa, vai ser bom, vai ser sempre bom poder compartilhar com pessoas boas mais um tempo no futebol. Obrigado mesmo, viu, Alex? Comigo aí. Sucesso para você, para todo mundo. Valeu, um abraço. Até mais.